Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Iago Iockel e hoje vamos falar de um tema de extrema importância para os dias atuais, que é construção de casas sustentáveis. Como vocês já devem saber, a indústria da construção civil é a indústria que mais polui, seja na extração de materiais até a fase de construção propriamente dita. Uma enorme quantidade de energia é consumida, uma quantidade considerável de resíduos é gerado. A emissão de gases do efeito estufa, o consumo excessivo de água e a degradação do ecossistema naturais são apenas alguns dos impactos negativos que a construção civil tradicional pode causar. Mas a gente pode sim minimizar isso de alguma forma, seja na escolha do terreno, na escolha do método construtivo, na arquitetura da nossa edificação, e vamos falar isso e muito mais nesse vídeo. Tem muita informação bacana. Vamos começar falando sobre a escolha do terreno. A escolha do terreno é fundamental para a gente garantir uma casa sustentável. Vamos focar nos pontos chaves para a gente conseguir construir essa casa sustentável. Primeiro, é escolher um terreno onde a gente tem um mínimo de movimentação de terra possível. Quando a gente fala de movimentação de terra, nós estamos falando de equipamento, retroescavadeira, cavadeira, máquinas para movimentar essa terra. Então, escolher um terreno que a gente tem um mínimo de movimentação de terra é ideal para a gente garantir uma casa sustentável. O segundo ponto muito importante é optarmos por um terreno que tem uma boa circulação, que tem uma boa ventilação, para a gente ter uma casa mais confortável, diminuir a necessidade de um ar-condicionado. O mesmo se aplica para a iluminação, um terreno que seja bem iluminado. O segundo ponto para a gente avaliar é a escolha do método construtivo. Nós temos inúmeros métodos construtivos no mercado, alguns com impacto maior, outros menor, e nós devemos fazer essa avaliação antes de escolher o método. O concreto armado, por exemplo, que é o método mais utilizado no Brasil, tem um impacto muito grande ao meio ambiente. É um método construtivo que gera bastante resíduo, é um método construtivo que usa muita água, é um método construtivo que polui muito. Então, opte por métodos construtivos que têm um impacto menor à natureza. Um exemplo que eu vou dar aqui agora é o tijolo ecológico. Ele não é levado ao forno, então ele não gera o CO2, ele não polui a nossa atmosfera. Então já é um método construtivo menos agressivo que o concreto armado e a alvenaria de bloco cerâmico. Outro método construtivo, o steel frame. O steel frame, as peças vêm todas montadas, prontas para ser montadas, né? E são levadas à obra e ali é montada. Então você não utiliza água para executar esse sistema. Então é um sistema que agride também menos o meio ambiente. Tenha sempre essa preocupação de escolher métodos construtivos que agridam menos o ambiente. Outro ponto chave para termos uma casa ecológica é a ventilação e a iluminação. Eu vejo muitas pessoas no momento do projeto nunca priorizar a ventilação e a iluminação. A escolha da posição das janelas, por exemplo, sempre é definida pela necessidade ali do projeto, onde vai ficar melhor arquitetonicamente falando, mas nunca levando em consideração a ventilação e a iluminação. Essas questões são fundamentais, por exemplo, para a gente não ter lâmpadas ligadas de dia, para não termos a necessidade de instalar ar-condicionado ou pelo menos de deixar o ar-condicionado sempre ligado no verão. É possível sim a gente ter uma casa bem iluminada, uma casa fresca, se tivermos essa preocupação no momento do projeto. Infelizmente, a possibilidade de colocar um ar-condicionado dentro de casa acabou tirando como prioridade você fazer uma casa mais fresca, você ter essa preocupação. Então, sim, coloque como uma das prioridades ter uma casa bem iluminada, ter uma casa fresca. E quando eu falo de ter uma casa mais fresca, a gente pode até citar de exemplo também a escolha dos materiais que a gente vai utilizar nessa casa. Eu vou dar o exemplo quando você vai fazer uma casa de steel frame. Steel frame, você tem várias camadas ali na sua parede, a placa cimentícia, a placa USB e a placa de drywall. Você pode anexar esse sistema a lã,
que ela vai manter o calor afastado da sua casa, ela vai fazer um bloqueio ali maior. O mesmo se aplica para um telhado. Você pode colocar ali um telhado de telha galvanizada, mas adicionar a isso a uma camada de lã também. Ou então, no lugar de uma telha galvanizada, colocar uma telha cerâmica que vai dificultar o calor entrar dentro da sua casa. Com isso, você vai ter uma casa mais fresca também. Outro ponto importantíssimo é o gerenciamento de resíduos. O cuidado na hora de dar um destino para esses resíduos, o cuidado de ter uma obra que gere menos resíduos, o cuidado de reaproveitar material onde é possível. Ter uma obra que não gere resíduos é praticamente impossível. Então a gente tem que fazer o trabalho de conseguir gerar o mínimo de resíduos possível. Independente da escolha de método construtivo, é possível sim a gente diminuir muito a quantidade de resíduos gerados em uma obra. O primeiro ponto é um bom projeto onde a gente não tem a necessidade de ter retrabalho, a gente não tem a necessidade de quebrar algo que já esteja pronto para não produzir lixo. O segundo ponto é a gente reaproveitar o máximo de materiais possíveis. Eu vou dar um exemplo, a madeira. A madeira que a gente utiliza na obra é possível reaproveitar mais vezes, sendo bem cuidada, comprando material de qualidade. Então, quanto mais a gente reaproveita esse material, menos a gente tem a necessidade de comprar, menos lixo é produzido. Terceiro ponto é dar um destino certo para esse entulho. A gente pede uma caçamba na obra, mas muitas vezes a gente nem sabe qual é o destino que esse entulho terá. Então tem uma preocupação em saber aonde esse resíduo está sendo jogado. E o último ponto é estudar a possibilidade de reciclar esse material. Muitos entulhos gerados na construção civil é sim possível reciclar. Alguns de forma muito óbvia, como o aço, alumínio, plástico, mas é possível sim reciclar outros entulhos gerados em obra. Se vocês não sabem, por exemplo, o drywall ele é sim possível ser reciclado, ser reaproveitado. Você deve estudar e saber como reutilizar esse entulho. Outro ponto importantíssimo é pensarmos em energia renovável para essa casa sustentável. Uma boa opção hoje são os painéis solares, onde é possível gerar a própria energia a partir do sol. Nós sabemos que aqui no Brasil a maioria da energia elétrica produzida vem de hidroelétricas, que já é uma energia limpa, mas que causa impacto no meio ambiente, afinal inunda grandes áreas. A possibilidade de a gente gerar energia nessa obra a partir do sol é uma solução sustentável incrível, e sem contar que é uma possibilidade de você economizar também gerando sua própria energia. Outro ponto-chave quando pensamos em uma casa sustentável é a eficiência hídrica. E como que a gente pode trabalhar isso? Aproveitando, por exemplo, a água da chuva, captando essa água e reutilizando no dia a dia na nossa casa, seja para irrigação do jardim, utilizando na área externa, de alguma forma reutilizar essa água. Esses sistemas normalmente têm um baixo custo e você também vai estar economizando em sua casa. E isso sem contar que quando a gente faz essa captação, a gente diminui o índice de enchente. Por quê? Quando a gente capta essa água, ela não vai diretamente para nossas vias, para nossa rua. Então ela diminui a possibilidade de ter enchentes. Além disso, a gente pode estudar aparelhos para nossa casa que tem um consumo mais reduzido. Torneiras que consomem menos água, um vaso sanitário que consome menos água, entre outros aparelhos. Eficiência hídrica também é fundamental para garantirmos uma casa sustentável. Um terceiro ponto que eu coloco aqui também é o paisagismo sustentável. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de paisagismo em uma casa, poucas pessoas têm a preocupação de considerar o ambiente onde a gente vai colocar aquelas plantas, optar por plantas que realmente sejam nativas do local onde você está construindo. Por quê? Plantas nativas, você vai diminuir o uso de irrigação em excesso, o uso de fertilizantes, e tudo isso vai colaborar para uma casa mais sustentável. Então, também
tem essa preocupação. Além disso, se preocupe em criar áreas permeáveis na sua casa, deixando assim a água infiltrar nesse solo, evitando enchentes. Pessoal, esse é um tema muito vasto e a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre método construtivo mais sustentável, sobre materiais, mas a informação que eu quero deixar aqui para vocês é a preocupação com o impacto que a nossa obra tem ao meio ambiente. Então, planeje bem o momento de execução, tenha cuidado com todos esses pontos que eu falei aqui, para a gente garantir uma obra mais sustentável. A construção civil tem um impacto enorme ao meio ambiente e sim, temos que ter essa preocupação, temos que construir casas mais sustentáveis para que possamos preservar o meio ambiente, reduzir o consumo de energia e garantir um futuro ecologicamente mais equilibrado para as próximas gerações. Além disso, pessoal, uma casa sustentável tende a garantir um espaço mais saudável para quem está morando ali. Então, vamos ter essa preocupação ao planejarmos, ao construirmos. Pessoal, eu espero realmente ter ajudado vocês. Deixe aqui nos comentários se você teve essa preocupação em construir sua casa, se você está planejando construir sua casa e já tem essa preocupação, e vamos bater um papo sobre esse assunto. E claro, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.